Senhor presidente, deputado Cacá, deputado Sérgio Brito, nosso relator, senhores convidados, eu sou um legalista, tenho demonstrado isso ao longo da minha vida pública nos 5 mandatos de deputado federal. E eu acho que quando se pretende alguma atividade comercial em qualquer país, deve-se cumprir a legislação em vigor. Então eu me atenho única e exclusivamente, e peço ao doutor Carlos aí, da Tavênia, a sua opinião a respeito das coisas que eu vou aqui colocar, porque o Código Brasileiro de Trânsito é muito claro com relação ao transporte de aluguel. Se não vejamos, eu fui chefe do departamento, do emplacamento do Departamento de Trânsito de São Paulo, o maior departamento de trânsito do Brasil. E desde isso na década de 70, final da década de 70. Estou nos meus 59 anos de idade e já corri muito por essa vida. Mas lembrando aquela época e tendo feito parte da comissão que fez esse Código de Trânsito Brasileiro, me lembro muito bem dos artigos que nós colocamos aqui para o transporte de aluguel, seja ele de passageiro ou de carga. Então o artigo 107, dentre outros que aqui eu vou citar, é muito claro, diz o seguinte: os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, dentre as exigências está: nenhum transporte de passageiros, seja privado, unitário ou coletivo, pode transitar sem placas de aluguel. Ponto. Aqui é uma placa de aluguel, ó, para quem não sabe. Placa de aluguel, placa vermelha, né? Previstas neste Código as condições técnicas e os requisitos de segurança, higiene, conforto estabelecidos pelo poder público competente para autorizar ou permitir ou cancelar a exploração dessa atividade. Na linha do que nosso deputado delegado Valdir colocou, e bem colocado, eu apontei alguns artigos aqui para que a gente lembre. Artigo 135 do Código de Trânsito. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Como se não bastasse isso, o artigo 231, inciso 8º, diz o seguinte: que é medida administrativa a retenção de veículos de transbordo, de carga ou de passageiros de aluguel, né? Inciso 8º, efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvos de força maior, com permissão de autoridade competente. Sabe qual é a punição? Retenção do veículo. E aí, doutor Carlos, que é procurador da República, não me deixa mentir, de que nós, agentes públicos, seja por mandato ou não, somos obrigados de ofício a fazer cumprir a lei. O artigo 237 diz o seguinte: transitar com o veículo em desacordo com as especificações e falta de inscrição, simbologia necessárias à sua identificação no que diz respeito ao transporte de aluguel, né? Quando exigidas pela legislação, caracteriza a infração de natureza grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo. O artigo 329 do Código de Trânsito também diz o seguinte: os condutores de veículos de que tratam os artigos 135 e 136 para exercerem as atividades deverão apresentar previamente certidão negativa de registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos,
junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. Bom, como se não bastasse tudo isso, a legislação brasileira, doutor Carlos, estabelece que quem apronta o pagamento, quer comprar, é obrigado a vender qualquer serviço ou produto, está na Lei 8.137. Ou seja, para que o Uber continue a transitar, temos que cumprir a legislação. Começa-se pela legislação federal. Para que isso aconteça, eles têm que estar com placa vermelha, sob pena, e eu vou ter que tomar essa providência, por ser agente público, de oficiar os departamentos de trânsito do Brasil para que faça a apreensão dos veículos sob pena do diretor de trânsito estar prevaricando e responder por crime de prevaricação. E aí eu vou acionar o Ministério Público. Aí o Ministério Público será acionado para o cumprimento da lei. Não sou contra o Uber. Sou contra o Uber estar no mercado sem a devida regularização. Isso sim. Porque nós estamos, em primeiro lugar, e aí vale o direito do consumidor, pois o Uber presta um serviço, o destinatário final desse serviço é o motorista de Uber. A responsabilização do Uber por fazer promessas falsas e enganosas com relação a garantias legislativas que não existem. Não existe amparo legal para que eles sejam, inclusive, de acordo com uma publicação que saiu num jornal de grande circulação, onde o senhor Fábio Saba dizia que não quer, que é porta-voz do Uber, que não quer a regulamentação e que, independente de multas grandes e multas pequenas, ele vai continuar com a atividade no mercado desrespeitando a legislação brasileira. Não é assim. Não é assim. Me desculpe, mas não é assim. No departamento de trânsito, quando eu lá estava, eu era obrigado, por força de lei, a prender qualquer veículo que estivesse fazendo transporte de carga de aluguel, seja de carga ou de passageiros, porque a lei assim o impunha. E eu não posso agora permitir que a coisa mude da noite para o dia por causa de um aplicativo, que vem, se instala no Brasil, abre uma empresa perfeitamente natural, é constitucional que as empresas se estabeleçam aqui e que tem o direito de se estabelecer. Agora, não para legislar, ou melhor, para fazer o exercício das leis com as próprias mãos, ou seja, o exercício arbitrário das próprias razões. Não, aí não. Aí eu não posso permitir. Então, diante do que a Lei 8.137 coloca, qualquer passageiro que quiser pagar um Uber, seja ele num sistema privado ou não, ele pode pagar em dinheiro. É a moeda corrente do país, não é cartão de crédito. Não é dinheiro de plástico. Me desculpe. Senão nós estamos dizendo ao nosso país que a moeda corrente não vale mais nada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí a pena é reclusão. Diga-se de passagem. Se o senhor quiser, eu leio o texto da lei aqui, não tem problema nenhum. Por favor, acha que é a Lei 8.137 para mim? Põe aqui, por favor, a Lei 8.137. E quem apronta o pagamento quer pagar. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor também diz isso. Não é só a Lei 8.137. Como é que a gente pode aceitar uma situação como essa? Doutor Carlos, eu tenho conversado bastante com o pessoal do Uber em São Paulo. Eles também vivem a mesma situação dos táxis de frota. Eles também, existem alguns pequenos empresários que hoje têm 4, 5 carros transitando como Uber. E eles estão explorando, além de pagar para o Uber, esses motoristas ainda pagam para os proprietários de veículos. Então a situação é totalmente igual à dos taxistas. Não é diferente. Existe exploração no que diz respeito aos carros de frota. Né? Mas a Lei 8.137, que eu preciso achar aqui, diz o seguinte. Acha aqui para mim. Eu não vou conseguir achar aqui. Está logo no começo da Lei 8.137, a exigência do pagamento em moeda corrente. Diante dessas colocações, deputado Sérgio Brito, ou se regulamenta, através de lei, esta situação, ou do jeito que está, não pode continuar. Porque é muito simples. Qualquer cidadão que pegar uma van, que pegar aqui em Brasília,
Existem alguns transportes, digamos assim, o prefeito de São Paulo, sim, esse decreto dele é inconstitucional, eu vou arguir a inconstitucionalidade dele, porque fere a legislação federal em vigor. Mas, vamos lá, aqui em Brasília, usando como exemplo em Brasília, né, eu tenho uma casa fora daqui, no caminho para Sobradinho, num condomínio, e eu vejo os carros parando nos pontos de ônibus e oferecendo carona coletiva em troca de pagamento. O Departamento de Trânsito aqui apreende esses carros. São placas, eles usam placas cinzas. Eles são apreendidos. As vans são apreendidas. Os ônibus, no transporte municipal, intermunicipal e interestadual, são apreendidos também, como bem colocou o delegado Valdir. Agora, só porque tem um aplicativo por trás e um departamento jurídico, me desculpe, tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. E aqui eu desafio aquele que vai dizer para mim que a lei não tem que ser cumprida no país, que está cometendo um crime. Então tem que acertar essa situação. O decreto, até suspeito esse decreto, porque um prefeito que faz um decreto passa por cima da Câmara Municipal, né? E tem como seu sobrinho, funcionário do Uber, vai ter que responder por isso. Vai ter que responder por isso. Porque a legislação, ou seja, o que os vereadores de São Paulo queriam não era o que foi feito lá. Agora, uma coisa é muito clara e muito certa em relação a isso. Qualquer decreto legislativo, por força, qualquer decreto, né, do Executivo, por força da legislação e da Constituição, pode ser derrubado pelo Poder Legislativo. E a Câmara Municipal pode derrubar o decreto lá. E se não fizer, na forma que está, se eu for prefeito de São Paulo, eu vou derrubar. Eu vou extinguir esse decreto. Pode ter certeza disso. Ou nós vamos regulamentar isso daqui, deputado Sérgio Brito, ou nós vamos regulamentar isso por lei federal, e estabelecer regras, limites, dentro do que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, ou não vai circular. Não vai circular, porque dessa forma não pode ser, né? Senão é muito simples. Eu, deputado Cacá, para encerrar, deputado Cacá, vou resolver agora pegar um avião e fazer transporte de aluguel. Eu vou criar um Uber de avião, e vou começar a angariar passageiros e vou fazer voos, sem autorização da agência. Sabe o que vai acontecer? O primeiro aeroporto que eu baixar, a ANAC vai apreender o avião. A primeira. Se eu tentar fazer isso no transporte naval, eu vou ter o meu barco apreendido. E se eu tentar colocar um trem em qualquer linha férrea, entendeu? Vou ter o meu trem apreendido. Quer dizer, isso é uma brincadeira achar que porque está no mercado pode agir do jeito que quer, só porque tem amparo de